Se todo mês teu faturamento ele sobe, desce, cai, nunca tem nenhum certo tipo de consistência, nunca tem nenhum certo tipo de previsibilidade dentro da tua operação, isso é falta de estrutura. E hoje eu vou te mostrar exatamente porque o teu negócio parece uma montanha russa de fato e o que precisa existir dentro da tua operação para que isso mude e você consiga transformar isso em previsibilidade real. E assim, obviamente, como sempre no final, eu vou te dar uma parte prática para que você consiga aplicar dentro do teu negócio e você conseguir gerar resultado. Legal? Então fica comigo que eu vou te mostrar como que funciona esse processo e o que você está errando, por que os teus resultados eles parecem uma montanha russa de verdade e você não está conseguindo gerar o resultado que você gostaria. A maioria das pessoas, obviamente, executam um negócio baseado na emoção, baseado no que elas estão sentindo ali no momento que precisam fazer. Veio na cabeça, ouviu um insight num post XYZ, viu um vídeo no YouTube, igual você está vendo agora aqui, e aí pega isso e fala assim, cara, é isso que eu preciso executar. Tudo baseado na emoção. Uma nova metodologia, uma nova estratégia, aí pega e inclui aquela estratégia no meio do plano de ação que já estava sendo feito. Atrapalha a merda toda e, consequentemente, no final, não gera um resultado consistente, previsível, porque não tem estrutura, não sabe o que está sendo feito. Decide de acordo com o humor do dia. Uma semana está hipermotivado, outra semana numa desorganização extrema que não consegue gerar resultado consistente. Então, assim, sem processo igual a sem consistência dentro desse processo. Esse negócio guiado por emoção sempre gera um resultado totalmente imprevisível. E assim, qual é o princípio que muda tudo pra gente aqui, que a gente quer entender de fato? Qual é o princípio que muda tudo que a gente precisa entender com clareza dentro desse vídeo aqui? Enquanto tem uma frase muito bacana que isso norteia muito pra mim, esse assunto que eu tô querendo trazer pra vocês hoje, que assim, até que você torne o inconsciente consciente, ele governará a tua vida e você vai chamar isso de destino. Tem muita gente que vive no piloto, não lembro de quem é essa frase, tá? Só sei que essa frase ela realmente me traz uma clareza absurda. Me abre a minha mente de uma forma absurda. Por quê? Muitas vezes a gente acha que a gente somente estar no piloto automático vai funcionar. Mas isso é meio que deixa a vida me levar naquele estilo que algumas pessoas gostam de viver. E, consequentemente, quando recebem resultados congruentes com esse deixa a vida me levar, não gostam. Não gostam. Então, assim, a gente precisa tornar o inconsciente consciente para que a gente consiga controlar as nossas ações e, consequentemente, influenciar, porque controlar os resultados a gente não consegue de fato, mas influenciar os resultados da maneira que a gente gostaria. Que, obviamente, nos negócios são resultados previsíveis, são vendas consistentes, um faturamento consistente, que a gente consegue ter previsibilidade, até para a gente ter custo fixo, a gente ter investimento crescente mês a mês. Só que a gente pode aplicar isso também para dentro da nossa vida pessoal, óbvio. Óbvio, enquanto a gente não tornar o inconsciente consciente, isso vai governar a nossa vida e a gente vai chamar isso de destino. Então, todas as partes da nossa vida a gente consegue aplicar essa frase ali e conseguir, de fato, melhorar os nossos resultados, influenciar os nossos resultados se a gente coloca as coisas de uma maneira um pouco mais consciente. Que é aquilo que eu sempre falo aqui nos vídeos, Trazer consciência para dentro do processo. Estar consciente, presente a todos os momentos. E isso faz toda a diferença em tudo. Não somente nos negócios. Claro que aqui a gente se limita de fato a negócios, porque é o que a gente fala. A gente fala sobre aquisição de cliente. A gente é especialista em aquisição de cliente. Ou seja, a gente vai trazer sempre o assunto para essa área. Só que, cara, a gente tem que aplicar isso aqui em tudo que der para melhorar a nossa vida por completo. Até porque quando a nossa vida por completo ela melhora em outras áreas, naturalmente a gente vai melhorar o resultado do negócio. Isso é natural, isso é intrínseco. Quando a gente melhora a nossa vida, quando a gente tem mais confiança, a gente tem uma melhor saúde, um físico melhor, a gente não está acima do peso, a gente consegue ser mais produtivo, a gente consegue produzir mais de fato, a gente consegue gerar mais resultados, a gente consegue melhorar a vida de todo mundo que está ao nosso redor quando a gente melhora todas as partes da nossa vida de fato. Legal? Então, assim, esse é o princípio que muda tudo. Você tem que ter muita clareza sobre esse princípio. Enquanto você não tornar o inconsciente consciente,
ele vai governar, o inconsciente vai governar tua vida e você vai chamar isso de destino. Você vai achar que é o destino. Você vai achar que, isso é isso que era para acontecer. Não, cara, você tem ações diárias que você está tomando dentro do teu negócio, dentro da tua vida, que estão te trazendo, por consequência, resultados específicos. Não adianta você falar que está com 150 quilos agora e você dizer que foi o destino. A vida quis assim. Não. Alguma coisa você fez todo dia para chegar nesse resultado. Assim como se você está com uma renda hoje que você gosta, se o teu negócio ele te gera uma renda, um faturamento, um caixa que você gosta, naturalmente você fez coisas, você pode observar e parar para pensar sobre isso. Você fez coisas que te levaram a isso. Claro que a gente está falando da maioria, a gente está falando de exceção. Você pode ser um herdeiro. Você não precisou fazer nada para isso. Só precisou nascer no lugar certo. Isso é exceção. A gente está falando aqui da maioria. Se você tem hoje, por exemplo, uma renda que você gosta, você dedicou as suas ações diárias, semanais, mensais a um certo tipo de ação para você obter esse resultado, como consequência. Então, assim, resultados previsíveis, eles vêm de estrutura. Não dá para chamar de azar. Vem de estrutura, vem de execução dentro de uma estrutura, dentro de um planejamento, etc. Beleza? E assim, consistência ela não vem de motivação. Se você baseia a tua consistência de execução em motivação, naturalmente você vai executar isso aí por uma semana, um mês, até quando a sua bateria de motivação durar para que você consiga gerar resultado. Então, essa previsibilidade ela vem de processos claros, vem de saber exatamente o que fazer toda semana, todo dia. Empresas que escalam, elas não dependem de inspiração, elas escalam por causa de processo. Elas têm esses processos muito bem documentados, por exemplo, dentro do Google Docs, do Drive ali. Eu já entrei dentro de processos empresariais ali, que a empresa tinha todos os documentos dentro do Google Drive ali, de tudo que a pessoa precisaria fazer. Toda pessoa do operacional, a pessoa estratégica, decisões estratégicas para compras, para investimentos, todos esses processos já estavam ali bem definidos. Quais critérios precisariam ser olhados antes de tomar uma decisão? O que precisa ser feito quando um processo operacional estava sendo executado? Tudo isso dentro de processos, dentro de estrutura. E eu não estou falando aqui, tá? Pelo amor de Deus, uma coisa que eu sempre trago aqui é contexto. Contextualização de momento, né? Você trazer isso para dentro do teu momento. Claro que se você não está faturando nem 5 mil, nem 10 mil reais por mês de faturamento dentro do teu negócio ainda, você não tem que focar em ficar criando processos. Não, teu foco é vender agora. Trazer cliente para dentro, colocar cliente para dentro, e a gente consegue te ajudar nisso. Até clica aqui no link abaixo e conheça um pouco mais sobre esse processo. Mas assim, existem momentos. Claro que para você ter previsibilidade, você precisa de processo e estrutura. Legal? E é isso que a gente está querendo dizer aqui. É isso que eu estou querendo dizer aqui. Tá? Então, assim, empresas que escalam, elas não dependem de inspiração. Elas não dependem da motivação diária. Seja do dono, seja dos executores, dos operacionais, seja dos colaboradores. Legal? Não dependem disso. Elas dependem de uma arquitetura de aquisição escalável. Depende de estrutura, de uma arquitetura de aquisição bem montada. E assim, obviamente, né, aproveitando o gancho, se você quer construir de fato um negócio previsível, um crescimento estruturado, sem depender de sorte ou motivação, ou seja lá o que for, se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago conteúdos exatamente sobre isso. Conteúdos não que eu pego um tema ali no ChatGPT e posto aqui para você. Não, são conteúdos da minha vivência no campo de batalha, diariamente aqui, captando cliente, fazendo reunião, cara, melhorando o processo, subindo anúncio, processo, toda a arquitetura de aquisição de clientes, treinando o time, montando processo, tudo isso dentro do campo de batalha de fato. Se você gosta desse tipo de conteúdo, e obviamente quando a gente fala de campo de batalha, a gente não está falando somente de estratégias de negócio, a gente está falando de vida pessoal também, cara. Sim, se você não tem uma boa performance na sua vida pessoal, você não tem um mínimo de autoestima, você não tem um mínimo de confiança, convicção sobre as coisas, você não consegue gerar bons resultados dentro do teu negócio. Então, assim, obviamente a gente fala sobre esses assuntos também porque estão totalmente linkados com o resultado. Totalmente linkados com o resultado. Legal? Então, assim, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, porque, assim, eu tô trazendo um conteúdo que eu gostaria de ter tido acesso no início do meu processo. Então, segue o canal. Se inscreve no canal.
curte o vídeo, ativa o sininho, etc. Beleza? Então assim, o ponto central de tudo isso que eu estou trazendo para você é ter uma arquitetura. Ter uma arquitetura de aquisição de cliente, ter uma arquitetura de aquisição escalável. É a base para isso. É a base para você ter uma previsibilidade dentro do teu negócio. Legal? E assim, o maior motivo dessa montanha russa de falta de previsibilidade é a falta de consistência de cliente. Essa montanha russa dentro do teu negócio é a falta de consistência de entrada de novos clientes ou consistência de entrada de vendas, seja para os mesmos clientes, seja para novos clientes. Legal? Então assim, sem essa arquitetura, você tem uma receita instável. Você não consegue nem saber se você pode investir mês que vem. Você não sabe nem se você consegue ter novos colaboradores dentro da tua empresa. Então, assim, a aquisição ela precisa ter lógica, né? Canais definidos, processo comercial definido, conversão mensurável, beleza? E assim, o que consiste uma arquitetura de aquisição de clientes? São 5 pilares que precisam estar muito bem montados dentro do teu negócio para que você tenha consistência e previsibilidade de vendas. 5 pilares precisam ser ajustados. Primeiro, plano de ação. Você precisa ter um plano de ação muito bem montado dentro do teu negócio. Você precisa ter metas, objetivos, você precisa ter clareza de como chegar nesses objetivos, rotina operacional para chegar nesses objetivos, prazos de execução e estratégias de acordo com os recursos do teu negócio atual. Recursos de tempo, energia e dinheiro. Isso é muito importante. Não adianta você pegar um plano de uma pessoa lá que está faturando 1 milhão por mês e tentar aplicar esse plano da mesma forma que não vai dar certo. São contextos, momentos diferentes, nichos diferentes, mercados diferentes, etc. Entende o que eu quero dizer? Então assim, primeiro pilar seria essa parte de plano de ação. Segundo pilar é o ecossistema de ofertas inteligente. Você precisa ter um ecossistema de ofertas que seja inteligente para que você consiga trazer ofertas ali para diferentes momentos do teu cliente e ter ofertas irresistíveis para eles. Beleza? Que realmente se conectem com o momento do teu ICP, do teu momento do teu perfil de cliente ideal. Terceiro pilar seria o posicionamento. O posicionamento é o que retém o lead qualificado. Então, você tem ofertas muito boas. Não adianta você ter pessoas que não estão no mesmo nível dessas ofertas, porque você vai oferecer para elas e elas não vão comprar. Não adianta você ter uma Ferrari por 50 mil reais intacta se você oferece isso para uma pessoa que não tem nem R$1.000 na conta. Não adianta. Legal? Então assim, você precisa ter um posicionamento congruente com as ofertas que você tem. Quarto pilar, sistemas de geração de demanda. Como você vai gerar demanda em massa, reuniões em massa, conversas qualificadas em massa para que você consiga converter, ter oportunidade de converter clientes. E o quinto pilar seria o comercial. Ter os processos comerciais, tudo muito bem definido. Ter essa estrutura muito bem definida para que você consiga aumentar conversão, renovação, recuperação, ascensão de clientes dentro do teu processo. Esses 5 pilares formam a arquitetura de aquisição de clientes. Essa arquitetura ela te traz previsibilidade, consistência de números, de faturamento, de caixa, de lucro. Legal? Então essa estrutura para que você não consiga viver, você não possa viver nessa montanha russa de resultados que ninguém gosta de viver. Legal? Então assim, você precisa ter processos, você precisa ter essa estrutura muito bem montada para que você consiga ter previsibilidade e consistência de vendas. Beleza? Então assim, essa é a parte prática. Você precisa definir todos esses pontos que eu acabei de te passar e você melhorar esses pontos. Você pode fazer isso sozinho, você pode fazer isso com a nossa ajuda, você pode até marcar aqui abaixo, dentro de um link que a gente vai deixar, uma conversa, até pra gente identificar o que faz mais sentido você fazer nesse momento. A gente identifica em conjunto, legal? E a gente não joga aqui simplesmente para vender, não. A gente vai realmente identificar o que faz mais sentido pro teu momento. Se é realmente você seguir sozinho e tentar aplicar sozinho pelo teu momento, ou se você pode ter algum tipo de ajuda nossa aqui, interna, para que a gente consiga acelerar esse processo, legal? Ambos esses caminhos são válidos. A gente só precisa identificar qual é o melhor caminho realmente nesse momento. Então agenda uma conversa com a gente aqui que vai ser de grande valia para você. Eu aposto que você vai ter muito a ganhar com isso, beleza? Então assim, esse é o vídeo de hoje. Eu queria trazer essa reflexão para vocês, esse insight para vocês, como eu te disse, diretamente do campo de batalha. E sempre vai ser assim, diretamente do campo de batalha, olho no olho, sempre, legal? Se inscreve aqui no canal, agenda a conversa, ativa o sininho para receber novos vídeos antes de todo mundo e vamos pra cima. Tamo junto.